Salve, salve, acadêmico da tributação! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches. Eu vim aqui nesse vídeo para comentar com vocês os 6 tipos principais de jurisprudências do STF e do STJ. E quais são esses, né? Quais são esses? Qual que eu vou abordar aqui nesse vídeo? E eu peço, fique até o final, que eu vou falar sobre esses 6 tipos de jurisprudências dos tribunais superiores, né? Do STF e do STJ. E olha aí na tela, quais são esses 6 tipos? Então olha aí, o primeiro é a súmula do STF. O segundo é a súmula vinculante. O terceiro, súmula do STJ. O quarto, pessoal, é recurso extraordinário com repercussão geral. O quinto, recurso especial repetitivo. E o sexto são as ações de controle concentrado de constitucionalidade. Você deve estar se questionando. Mas professor, jurisprudência não é só súmula. Você falou aí de 6 tipos de jurisprudência. Para mim, jurisprudência é só súmula. Esse é um dos grandes mitos aí sobre jurisprudência. Inclusive, eu já gravei um vídeo, vou colocar aqui, eu sempre esqueço. Aqui, né? Aqui, em algum lugar da tela, eu vou colocar aí para você o link, né, para você assistir um vídeo que eu já gravei aqui no canal, né, os três grandes mitos sobre jurisprudência tributária. E eu comento nesse vídeo, olha, jurisprudência não é só súmula. Jurisprudência não é só súmula. Súmula, pessoal, é uma espécie de jurisprudência. Jurisprudência é gênero, né? Os entendimentos jurisprudenciais, eles são gênero. E a súmula é um tipo específico de jurisprudência. Deu para você reparar aí, né? A gente tem 6 tipos principais de jurisprudência, 3 deles são súmulas. E os outros 3 não são. Então fique aqui nesse vídeo que você vai ver que realmente jurisprudência não é só súmula. O primeiro tipo de jurisprudência é a súmula do Supremo Tribunal Federal. O Supremo não edita mais esse tipo de súmula, né? Ele só edita as súmulas vinculantes. Mas há algumas súmulas do Supremo que foram editadas na época que não existia ainda a súmula vinculante, que são muito importantes para o seu estudo aí do direito tributário, da legislação tributária. Vou dar 2 exemplos aqui. É a súmula 656, que trata aí sobre alíquotas progressivas do ITBI, fala que é inconstitucional, né, essa sistemática para o ITBI, e a súmula 668, que trata aí sobre progressividade das alíquotas do IPTU. E também, pessoal, a gente tem alguns exemplos de súmulas do Supremo, súmulas não vinculantes, que foram convertidas em súmulas vinculantes. Vou dar 2 exemplos também. A súmula 670, que falava que o serviço de iluminação pública não poderia ser remunerado por meio de taxa. Essa súmula, ela foi convertida na súmula vinculante número 41, súmula bastante importante aí no seu estudo no direito tributário. E a gente tem uma outra súmula, súmula 724, que foi convertida na súmula vinculante número 52. Essa é muito importante aí no estudo da imunidade. Agora, o segundo tipo de jurisprudência, a gente vai falar da súmula vinculante. Da súmula vinculante do STF. Putz! Eu falo para os meus alunos sempre, não fala súmula vinculante do STF, porque é uma redundância, ficar falando súmula vinculante do STF, só o STF edita súmula vinculante. Eu falo tanto para não falar isso e eu acabo falando sempre, né? Os alunos vão falar, esse menino fala, esse professor fala, para falar ele acaba falando, eu nem vou seguir isso, né?
Mas, pessoal, eu sei como que é, súmula vinculante do STF a gente acaba falando, mas é uma redundância, efetivamente. Só o STF edita súmula vinculante. E aqui é importante a gente fazer um paralelo entre a súmula do Supremo, aquelas mais antigas, e a súmula vinculante. E a principal diferença está no nome, né? A gente tem aí a súmula do STF que não tem caráter vinculante. E a súmula vinculante, ela tem caráter vinculante. Oi, professor, caramba, meu, nossa, diferença óbvia. Mas aqui é importante a gente colocar um ponto. A súmula do STF, aquelas antigas, ela também tem um caráter vinculante, né? Mas é um caráter vinculante que não é igual ao caráter vinculante da súmula vinculante. Então vamos lá. A súmula do STF, a gente até deu o exemplo, né? A súmula 656, a súmula 668, elas vinculam o próprio Poder Judiciário. Então os juízes lá de primeiro grau eles são obrigados a seguir todas as súmulas do STF, inclusive as não vinculantes. Já a súmula vinculante, pessoal, ela vincula efetivamente o Poder Judiciário, mas vincula também o Poder Executivo. Então o Poder Executivo ele é obrigado a seguir o que está na súmula vinculante do STF. Vou dar um exemplo para vocês. A súmula vinculante número 31 fala que é inconstitucional a incidência do ISS na atividade de locação de bens móveis. Aqui o município ele não pode de jeito nenhum cobrar ISS sobre essa atividade, porque ele se vincula a esse entendimento. Mesmo que ele não concorde, mas ele é obrigado a seguir. A súmula vinculante ela vincula inclusive o Poder Executivo, não somente o Poder Judiciário. E aqui, pessoal, eu não podia deixar de falar, a súmula vinculante é extremamente importante por seu estudo. É tão importante que a gente aqui no canal, a gente gravou um vídeo para todas as súmulas vinculantes em matéria tributária. Eu vou colocar aqui para vocês, no card, aqui, ó, vou colocar para vocês o link dessa playlist. Já tem todos os vídeos de todas as súmulas vinculantes até a súmula vinculante número 58. Tem lá, se você quiser estudar, tem um vídeo para cada súmula vinculante. Aproveite, material precioso aí de estudo para você. O terceiro tipo de jurisprudência é a súmula do STJ. Aqui, pessoal, o STJ, diferentemente do STF, ele só edita súmula não vinculante. Como eu já falei para vocês, só o STF edita súmula vinculante. Por isso que é redundante falar súmula vinculante do STF. E essa súmula aqui, essas súmulas do STJ, elas vinculam somente o Poder Judiciário. Então elas são precedentes judiciais obrigatórios somente para o Poder Judiciário. Não vincula o Poder Executivo. Então, por exemplo, a súmula 166 do STJ, que fala que não incide o ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Essa súmula, ela vincula somente o Poder Judiciário, mas ela não vincula o Poder Executivo. Por exemplo, os estados, eles não são obrigados a seguir o que consta nessa súmula. Eles não são obrigados. Por quê? Porque essa súmula não vincula aí o Poder Executivo, só vincula o Poder Judiciário. Aqui, pessoal, eu preciso abrir um parênteses. Agora que a gente falou, dos três tipos de súmula, pelo menos os que são muito importantes para a prova de vocês, a súmula do STF, a súmula vinculante e a súmula do STJ, eu tenho que abrir esse parênteses e falar da importância do estudo das súmulas. A gente sabe que estudar jurisprudência em matéria tributária é muito importante no seu estudo do direito tributário. E ainda dentro do estudo da jurisprudência, o estudo das súmulas é muito importante. E ainda da súmula vinculante é muito, mas muito importante o estudo da súmula vinculante. Vocês vão ver, vocês vão me ouvir falar muito de que súmula vinculante é muito, muito, muito importante. Eu não vou cansar de repetir isso para vocês. O quarto tipo de jurisprudência que a gente vai comentar aqui são as decisões do Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com repercussão geral. Perceba que aqui a gente não tem súmula.
A gente não tem súmula, é uma decisão do Supremo em que ele decidiu um tema que tem grande repercussão social, política, jurídica, econômica. Por isso do nome, né? Repercussão geral. Ele transborda, os efeitos dessa decisão transborda o caso concreto que está sendo efetivamente julgado pelo Supremo. E aí, pessoal, quando o Supremo analisa um recurso extraordinário com repercussão geral, ele fixa uma tese. É como se ele tivesse fixado um texto de uma súmula, mas a gente não dá esse nome. Então, o Supremo, toda vez que ele vai julgar um recurso extraordinário com repercussão geral, ele fixa uma tese. Eu vou colocar um exemplo para vocês de uma tese que o STF fixou em um recurso extraordinário, só para você ver o jeitão. Então, toda vez que você escutar o Supremo julgou esse recurso extraordinário com repercussão geral, de cara você já vai ter que ir atrás de qual é a tese que o Supremo fixou. Por quê? Porque, pessoal, para fins de prova, você saber a tese, a conclusão do Supremo nesse julgado é muito importante, porque há uma grande chance das bancas cobrarem essa tese. Cobrarem essa tese. Então essa tese é tipo o Supremo Tribunal Federal, ele pegou aquele caso concreto e abstrativizou, ele pegou o fundamento jurídico que ele utilizou para decidir essa situação. E esse fundamento jurídico, essa tese, vai ser utilizada no julgamento de outros casos similares. Então, se aparecer um caso similar a esse que foi julgado, o juiz, todo o poder judiciário, ele vai se obrigar a utilizar essa tese. Então aqui esse é um outro ponto, né? Essa decisão do Supremo, em repercussão geral, vincula os outros órgãos do Poder Judiciário. Então lá o juiz de primeira instância, ele é obrigado a seguir esse entendimento do Supremo. Mas o Poder Executivo não. O Poder Executivo, ele não é obrigado, ele não se vincula a essa decisão do Supremo com repercussão geral. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Pegar a tese do século, que é o caso da exclusão do ICMS da base de cálculo da PIS e COFINS. Então, o Poder Judiciário, os juízes de primeira instância, os tribunais, eles são obrigados a seguir esse entendimento. Mas o Poder Executivo não. Mas, professor, a Receita Federal, ela já aplica esse entendimento. Ela já aplica esse entendimento porque a Procuradoria da Fazenda Nacional editou um ato normativo, um ato declaratório interpretativo, internalizando esse entendimento do Supremo aqui para ser aplicado no âmbito do Poder Executivo. Se a PGFN não tivesse feito nada, a Receita Federal ela podia continuar não considerando esse entendimento, não excluindo aí o ICMS da base de cálculo da PIS e da COFINS. Um outro ponto que é importante é que essas decisões do Supremo em repercussão geral, muitas das vezes elas depois são transformadas em súmulas vinculantes. Por exemplo, a súmula vinculante número 57, que trata sobre a imunidade dos livros eletrônicos, elas antes, essa súmula antes de virar súmula vinculante, esse entendimento antes de virar súmula vinculante, ele era uma tese que foi fixada pelo Supremo e um recurso extraordinário com repercussão geral. E aí depois o Supremo decidiu editar essa súmula vinculante. Porque com a súmula vinculante, a gente já viu, o Poder Executivo fica vinculado também, não somente o Poder Judiciário. O quinto tipo de jurisprudência é o recurso especial repetitivo. Aqui a gente sai um pouco do Supremo Tribunal Federal e entra no STJ. Então o STJ que tem a competência aí para analisar esse recurso especial repetitivo. E veja bem, o próprio nome já dá uma pista o que ele significa, né? Repetitivo significa que a gente tem demandas repetitivas sobre aquele tema e o STJ vai analisar um ou dois ou até mais que representam essas demandas repetitivas. Então ele vai analisar um recurso especial representativo dessa controvérsia, dessa demanda,
dessa questão jurídica, e aí ele vai, da mesma forma que o Supremo, ele vai fixar uma tese. Uma tese. E essa tese vai ser utilizada pelo Poder Judiciário, pelos tribunais, pelo juiz, para resolver os outros casos semelhantes àquele que o STF, que o STJ julgou. E aqui também, pessoal, da mesma forma que o recurso extraordinário com repercussão geral, essa decisão do STJ vincula somente o Poder Judiciário, não vincula o Poder Executivo. Então, o Poder Executivo não é obrigado a se alinhar ao entendimento do STJ fixado nessa sistemática dos recursos especiais repetitivos. Vou dar um exemplo que foi julgado recentemente aí pelo STJ. Eu vou até colocar aqui o número desse recurso especial. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal, vou colocar o link, que eu trato, que eu esmiuço, que eu detalho essa decisão. É uma decisão que trata sobre responsabilidade tributária dos sócios. E o STJ fixou uma tese. Essa tese não é obrigada a ser seguida pelo Poder Executivo, mas o Poder Judiciário, os outros tribunais, TRF, TJs e os juízes de primeira instância, eles estão vinculados a esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça. O sexto tipo de jurisprudência aí dos tribunais superiores, do STF e do STJ, ele se desmembra em alguns tipos, que são as ações de controle concentrado. E quais são essas? São de 4 tipos. Então vamos lá, vou colocar aí na tela para vocês quais são esses tipos. Então o primeiro é a ADI, a ação direta de inconstitucionalidade. O segundo tipo é a ADC, a ação declaratória de constitucionalidade. O terceiro tipo é a ADPF, a arguição por descumprimento de preceitos fundamentais. E o quarto tipo é a ADO, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Esses 4 tipos de ações de controle concentrado, eles têm algo em comum. Em nenhuma dessas ações é discutido uma situação concreta, discutido direitos subjetivos, não tem partes. O que é analisado aqui é a compatibilidade de uma lei ou ato normativo frente ao texto constitucional. E os 2 primeiros tipos, pessoal, os 2 primeiros tipos que a gente colocou aí para vocês, a ADI e a ADC, eles têm como objeto leis ou atos normativos federais ou estaduais. E aqui a gente analisa a constitucionalidade. Então, eles precisam necessariamente ser editados após o texto constitucional. Porque não existe a figura dentro do nosso ordenamento jurídico da inconstitucionalidade superveniente. Então, eu não posso analisar no âmbito de uma ADI ou de uma ADC uma lei ou um ato normativo que foi editado antes da Constituição de 88. E aqui só uma observação. No caso da ADC, eu só posso ter como objeto uma lei federal, uma lei estadual, ela só pode ser objeto, uma lei estadual, um ato normativo estadual, só pode ser objeto de uma ADI, não pode ser objeto de uma ADC. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de ADI. Por exemplo, a ADI 1945 aí do Mato Grosso, coloquei na tela para vocês, ela tratou, por exemplo, da questão da incidência do ISS ou do ICMS no licenciamento de uso de software. Aí a gente teve uma lei estadual aí do Mato Grosso, objeto dessa ação. A ADC, por exemplo, a ADC 49. Qual foi o objeto da ADC? A Lei Candir, o artigo 12 da Lei Candir, que tratava sobre a transferência aí de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Agora, pessoal, em relação à ADPF, a ADPF é uma ação de índole subsidiária. Eu só ajuizo a ADPF naquelas situações em que é incabível o ajuizamento de uma ADI ou de uma ADC. Então, por exemplo,
Eu posso ajuizar uma DPF frente a uma lei municipal, né? Porque eu não posso ajuizar uma ADI ou uma ADC em relação a uma lei municipal. Então, eu posso ajuizar a DPF. Eu posso ajuizar a DPF quando eu tenho uma norma pré-constitucional. Então, uma norma que foi editada antes da Constituição de 88. Vou dar 2 exemplos aqui. A DPF 190 teve como objeto aí a lei do município de Poá, que tratava lá de benefícios fiscais de ISS inconstitucionais, que iam de encontro ao artigo 88 do ADCT. Um outro exemplo é a DPF 357, aí do Distrito Federal. Nessa DPF, o objeto eram 2 dispositivos de 2 leis diferentes que foram editadas antes do texto constitucional. É a Lei de Execução Fiscal, seu artigo 29, e o artigo 187, parágrafo único do CTN. Tanto a LEF quanto o CTN são normas pré-constitucionais. A LEF é de 1980 e o CTN é de 1966. Então aí a gente tem 2 exemplos de ADPF. Já no caso da ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, aqui a inconstitucionalidade é em virtude de uma omissão do legislador infraconstitucional. Eu tenho um dispositivo da Constituição, que é um dispositivo de eficácia limitada, lá na classificação do José Afonso da Silva. Então, se é um dispositivo constitucional, uma norma constitucional de eficácia limitada, eu preciso de uma postura ativa do legislador infraconstitucional para que essa norma produza os seus efeitos plenos. Então, caso o legislador infraconstitucional, depois de muito tempo do texto constitucional, ainda não editou essa norma, essa omissão é tratada pelo Supremo Tribunal Federal como uma omissão de índole inconstitucional. Essa postura omissiva do legislador infraconstitucional, ela é considerada inconstitucional. Vou dar um exemplo aqui para vocês, pessoal. Há uma ADO que foi ajuizada, não houve ainda julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, frente à omissão da União em relação à instituição do imposto sobre grandes fortunas. Há alguns na doutrina que defendem que essa postura omissiva do Congresso Nacional ela é inconstitucional. Por quê? Porque o exercício, para alguns da doutrina, o exercício da competência tributária, que é a instituição de um determinado tributo, de competência de um determinado ente, ela é obrigatória. Então, se é obrigatória a União instituir, o IGF não instituiu até hoje, essa omissão da União, aí do seu legislativo, do seu parlamento, essa omissão é inconstitucional. Óbvio que isso é uma tese minoritária, eu só trouxe aqui para vocês para dar um exemplo aqui do mundo tributário. Ok? Então, pessoal, a gente teve aí um panorama geral dos 6 tipos de jurisprudências, de entendimentos jurisprudenciais aí do Supremo Tribunal Federal e do STJ. Então eu espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha acrescentado aí no estudo de vocês de jurisprudência tributária, aí de direito tributário. Aí eu quero que vocês coloquem aí nos comentários se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm aí alguma sugestão, coloque aí qual o tema de vídeo, qual o tema que vocês querem que a gente aborde aqui no canal da Academia da Tributação. Eu e o professor Bruno, a gente sempre lê os comentários e a gente sempre pega as dicas de vocês para fazer uma live, para gravar um vídeo. E aí também você, você aí que gostou do vídeo, ele foi útil? Pô, dá o like aí, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal, é muito importante pra gente ter vocês aqui que gostam da Academia da Tributação como inscritos. Ative o sininho, aí você vai receber o aviso. Toda vez que sair algum conteúdo novo, você vai ser avisado, olha aí, que fantástico. Toda vez que eu aparecer aqui gravando vídeo novo, você vai receber uma notificação aí no seu celular. Aí você sempre vai ficar atualizado em relação ao direito tributário e à legislação tributária. Então é isso, pessoal. Vamos ficar por aqui e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Abração para vocês.